Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma dica rápida com o professor Antônio. Vamos lá, hoje eu quero dar uma dica realmente rápida para vocês sobre polias ou roldanas, tá? O pessoal fala muito desse cara aí, uma polia, uma roldana. Geralmente, eu preciso saber duas coisas, tá? Duas diferenças. Essa polia ou essa roldana pode ser uma roldana fixa ou essa polia ou roldana pode ser móvel, tá? Então o que vai acontecer? Eu preciso entender a diferença de cada um desses casos e como esse cara vai estar aplicado dentro de um problema de dinâmica envolvendo leis de Newton. Então vamos dar uma olhadinha aqui o seguinte. Na situação que está colocada aqui para a gente, primeiro uma polia fixa. O que a polia fixa faz? Ela gera apenas uma mudança de direção e ou de sentido, quer dizer que pode ser direção, pode ser sentido, pode ser os dois, tá? E aí eu coloquei um exemplo cada aqui. Por exemplo, quando você tem um bloquinho aqui, esse cara tem um determinado peso aqui e para sustentar o peso desse cara, você vai precisar exercer uma determinada força aqui, ou até para levantar esse cara. Então repare a diferença, ao invés de pegar esse peso para levantar ele e eu ter que aplicar uma força para cima, eu consigo levantar esse cara aplicando uma força F para baixo aqui, que no fundo vai ser disposta lá, tá? Através de uma tração nessa corda, beleza? Isso aqui é importante, tá? Então eu consegui mudar só o sentido, porque as forças estão na vertical, uma tá para baixo, a outra também tá para baixo, uma força que eu teria que ter aplicado para cima. Situação de mudança de direção. O bloquinho está aqui. Por exemplo, aqui a gente sabe, eu já vou colocar pra gente, ó, que eu tenho uma força normal, eu tenho uma força peso que tá aqui para baixo, eu não vou desenhar as componentes do peso nessa situação, tá, gente? E reparem o seguinte, para fazer com que esse bloquinho suba, eu vou ter que vencer uma das componentes do peso que tá aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma força F aqui, que de novo vai agir aqui no bloco através de uma tração, porque tem um fio ou um cabo. Reparem que agora a força teria que ser feita na diagonal e eu estou conseguindo aplicar ela na horizontal. Então eu tenho uma mudança de direção, mas hora nenhuma eu vou ter diminuição de força. Por exemplo, se esse peso aqui, vou até mudar a cor, fosse 500 newtons para gente, eu teria que aplicar uma força F aqui dos mesmos 500 newtons. Então, eu só mudei direção ou sentido. Aqui, mesma coisa. Se esse cara aqui vale 500 newtons, a tração e essa força F tem que ser os mesmos 500 newtons. Isso para uma polia fixa. Agora, e se eu estiver brincando com uma polia móvel? Mudou a situação. E na polia móvel, a primeira coisa que a gente precisa saber, eu coloquei aqui entre aspas porque não é tão consenso esse nome, mas você precisa pensar que você tem uma vantagem mecânica, uma vantagem no sentido de um ganho mecânico usando essa polia móvel. Tanto que é uma vantagem que costuma se chamar sistemas que envolvem polias móveis de máquinas simples, como se fosse uma máquina, a mais simples que você tem, e esse cara. Como é que funciona? Primeiro, eu vou colocar essa equaçãozinha aqui para vocês. Então, existe uma relação entre algo que a gente chama de força potente igual a uma força resistente dividido por 2 elevado a n. Primeiro cara que você tem que tomar cuidado, tá? Então é o seguinte, esse R não é de força resultante, que a gente usa muito lá na lei de Newton, na segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração. Não é esse cara, isso aqui é força resistente, dividido por 2 elevado a n, que você já sabe que é o número de polias móveis. Fechou? Então vamos dar uma olhada aqui no meu sisteminha e entender como esse cara funciona. Quando eu tiver um sistema aqui, reparem que eu tenho 1, 2, 3, 4 polias aqui, 4 roldanas. A primeira coisa que você tem que pensar, pô, vou colocar o n igual a 4. Cuidado, tá? Porque essa primeira polia que está aqui, ela é uma polia fixa. E apenas essas 3 polias que estão aqui são polias móveis. Polia móvel. Por quê? Se você puxar esse fiozinho para baixo, esse corpo vai subir e essas 3 polias também podem subir ou descer junto. Agora, esse cara é fixo, como esse cara, e não vai sair do lugar, beleza? Então tá lá representadinho pra gente. Ótimo. Qual é a relação entre esses dois caras? A força potente vai ser a força aplicada aqui
por algum operador, por uma outra máquina, por alguma outra coisa. E a força resistente é a força que sai lá no final, que é a tração, que vai ter nos cabos, que pode ou não vencer esse peso. Aí vai para um problema de lei de Newton normal. Para uma situação comum, em que esse sistema esteja em movimento uniforme ou em repouso, essa força resistente vai ser exatamente igual ao peso. Então eu vou poder representar aqui embaixo, ó, o peso como sendo exatamente a força resistente, P igual a FR. Vamos chutar um valor para esse cara de novo para entender como brinca. Vamos imaginar que aqui eu tenha, por exemplo, 800 newtons, tá? Então eu tenho 800 newtons de peso que eu preciso levantar. Olha o que vai acontecer e uma outra maneira, caso você não queira brincar com essa equação, de entender o meu sistema. Se eu tenho 800 newtons sendo feito aqui para baixo, quer dizer que está chegando nessa primeira polia 800 newtons. O que significa isso? A polia ela é móvel justamente porque, se você imaginar os cabos dos lados, quer dizer que a polia não vai ficar torta para um lado, torta para o outro. Ela vai estar sempre reta. Então ela vai distribuir a força igualmente. Essa é a principal questão desse cara. Chegou 800 aqui, então isso vai ser dividido em duas forças, uma forcinha para cada lado aqui, ó, que no primeiro momento vai ser quanto? 400 newtons. Somando essas duas forças de 400 newtons, vou até apagar aqui pra gente, somando essas duas forças de 400, eu tenho 800. Cheguei na segunda polia móvel. Repara que nessa aqui eu não estou tendo os mesmos 800. O que está chegando nela são só 400. Então agora ela vai dividir de novo isso em duas forças para mim. Desse 400 que está chegando nela, vai ficar quanto? 200 newtons para cada. Chegou desse cara aqui e foi para aquele cara lá 200. Então reparem aqui, ó, que aqui vai ser dividido de novo 200 em duas partes. Tá aqui, ó. Então eu tinha 200 e agora eu vou ficar com duas forças de 100 newtons. E essa força aqui, ó, é exatamente o quê? É exatamente a força que vai chegar aqui para mim, tá? Eu coloquei esse F de fixa, vou apagar só para a gente não confundir. Então essa força vai ser exatamente o que vai chegar aqui e essa força será de 100 newtons. Então reparem o que significa essa vantagem mecânica. Significa que para manter em equilíbrio ou para elevar ou descer em movimento uniforme um corpo de 800 newtons de peso, eu preciso fazer uma força de quanto? Apenas de 100 newtons. Eu tive uma vantagem com isso. E esse cara, você pode pensar dessas duas formas. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, só para deixar claro, não é que sumiram 700 newtons de força, porque você pensa, bom, eu teria que fazer 800, mas eu fiz só 100. Aí tá passando a Nazaré com os números aí no negócio, porque a gente tá pensando se sumiu ou não. O que acontece? Quem está pagando esses outros 700 newtons? Porque eles têm que ser pagos. Se você olhar, são o quê? São as extremidades das cordas em um dos lados da polias que estão fixas aonde? Estão fixas no teto, tá, gente? Então tá lá, ó, teto, teto e teto. Na primeira corda foram 400, na segunda 200, na terceira 100. Se você somar isso, você vê que quem está fazendo os outros 700 newtons de força para você é o teto. Beleza? Entendemos esses caras? Só um último detalhe. O cara pode perguntar para você nessa situação quanto vale a tração nessa cordinha que segura essa polia fixa, que seria parecido com esse cara aqui, ó, para essa situação. Se você está aplicando 500 para baixo de um lado, que é o peso de algo, e você está tentando puxar esse cara com os mesmos 500. Significa que se você olhar a roldana, nos dois lados dela, você tem 500 newtons de força, tá? 500 do corpo para baixo, 500 você para baixo. Então, essa corda que está presa no centro, que torna essa polia fixa nessa situação, que também existe naquela, nesse caso, ela está aguentando 1000 newtons. Ela aguenta duas vezes a força que está sendo feita dos dois lados por equilíbrio. Beleza? Entendemos essa situação, entendemos as diferenças e essa foi mais uma dica rápida.